Olá, bom dia a todos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. E é uma alegria estarmos juntos nessa manhã, compartilhando desse café, desse bate-papo informal, com o nosso convidado especial dessa semana, o nosso querido José Arigó. Já falamos sobre ele, o seu nascimento, 1921, trabalho profícuo que ele realizou, atendendo mais de 2 milhões de pessoas. 2 milhões é muita coisa. E hoje nós vamos encerrar essa semana apenas com pequenas lembranças, porque falar da vida de um grande trabalhador dessa ordem, precisaríamos levar um ano comentando. Falamos dos livros da Leida, o livro da Leida, que é a Cirurgias Espirituais, de José Arigó. Falamos também de outros livros do professor José Herculano Pires. De José Herculano Pires. Mas não falamos sobre o Jorge Resine, né, Leila? Jorge Resine, também um grande pesquisador que também ia a Congonhas observar diretamente todo aquele trabalho que ali era realizado, as cirurgias que eram realizadas pelo médium José Arigó, através do espírito Adolf Fritz, mas também de uma grande equipe espiritual. E como nós falamos, inclusive, quem começou todo esse trabalho, porque nós já dissemos, todos são interligados, foi o próprio Aleijadinho, que era ali da cidade de Congonhas, e quando no mundo espiritual ele via as pessoas acorrerem a Congonhas, em busca de um milagre, e atrás daquelas estátuas que ele havia feito e deixado ali construídas, dos profetas, ele sentiu a necessidade de que, ao invés das pessoas irem atrás de um milagre, naquelas pedras ali construídas, que eles realmente fossem assistidos, mas através dos benfeitores amigos, e eles percebendo essa revelação que a existência da vida, a vida não se acaba, a vida continua após a morte. Mas é uma alegria muito grande deixar agora para o Roberto falar um pouco. Obrigado, Leila. Nós, quando falamos em benfeitores espirituais, regra geral, nós imaginamos aqueles que orbitam o planeta Terra, na outra dimensão da vida, claro. Entretanto, o próprio Dr. Fritz, através do Zé Arigó, mediunizado então ele nos esclarece que os raios de cor esverdeada e às vezes de uma intensidade tal que incomodava as vistas, eles não procediam do nosso orbe, da nossa casa planetária da Terra. Eram emissários de outros planos da vida, de outras casas planetárias. Também ficamos limitados a isso, e por enquanto já está de bom tamanho, vamos entender, né? Se era deste sistema ou se era de outro. Entretanto, o melhor fato é que eles vinham participar ativamente dos processos de asepsia e anestesia que operavam. E esta luz esverdeada, vista por muitos circunstantes, não apenas videntes, mas pessoas que não eram portadoras de nenhuma mediunidade especial, vira todo o ambiente onde operava essa cura ser inundado por essa cor. Uma cor esverdeada, imaginamos que seja um laser de ultra alta frequência. Entretanto, não temos a menor condição de aferir isso, como hoje, por exemplo, quando nós contemplamos
é um acelerador de partículas, nós ficamos já extasiados. Imagine se for de outra dimensão a nos esclarecer. Bom, e também tem em Congonhas do Campo o Museu de Congonhas. Tem uma ala destinada só ao Zé Arigó, aos feitos dele, o que ele fez, quem foram os participantes. E ali tem uma foto do Zé Arigó com uma auréola de luz em torno de si, ao alto da cabeça. É interessante, né? Muito, eu achei fantástico isso. Porque a equipe espiritual, como eu falei, não era somente o Dr. Fritz. Era uma equipe muito grande. Eram vários trabalhadores que vinham do mundo espiritual e, inclusive, havia também uma equipe imensa espiritual que vinha para prestar a segurança do ambiente. E esses espíritos eram espíritos... qual era o nome, Roberto? Que agora até me fugiu a memória. De outros planos da vida? Não, que vinham para prestar segurança naquele ambiente. Eram espíritos, naturalmente, de rudimentar conhecimento, entretanto bondosos. E um deles, que era vamos assim chamar, o chefe da falange, o responsável pela segurança, da segurança física e individual dos trabalhadores dali, ele atendia pelo nome de Papudo. Eu não sei se você se lembra, a época antiga, né? As pessoas portadoras de bócio, né? Tinham um papo assim em torno, né? Um problema de tireoide, estúpido, vai por aí. E ele era chamado de Papudo por isso, mas ele tinha a seu comando 600 colaboradores, 600 vigilantes. E eles interferiam diretamente sobre a assistência, porque eles vasculhando o pensamento, as intenções de cada um daqueles ali, eles desviavam essas pessoas de seus propósitos. Um deles, inclusive, não se sabe, está registrado também no livro, né, que vimos falando, da doutora Leida. Ele narra que uma pessoa viajando e estava com arma no porta-luvas e preparado já para assassinar o José Arigó. Entretanto, o Papudo, ele interfere, não me contem como. E é essa pessoa, tendo do porta-luvas colocado a arma na cinta, adentra o espaço e já frente a frente com o Zé Arigó, diz que veio ali para matá-lo. E quando ele vai sacar a arma não tem. A arma, na verdade, ele tinha colocado na cinta e foi feito um processo de desmaterialização e ela voltou para o porta-luvas do carro. E ele tinha deixado lá fora. Mas ele ameaçou, então, quando ele fez menção de sacar a arma e não tinha, ele disse, eu vou voltar no carro. Na cabeça dele deu de passado, eu esqueci ela lá. E volta, vai lá e pega. E aí, sim, para que as pessoas que estão em volta não vissem, ele coloca a arma na cinta, debaixo do paletó e adentra o espaço ali do Centro Espírita Jesus Nazareno. E quando ele vai sacar a arma, e ele faz, e ele dá 3 cliques na arma, porém não houve disparo, e aí quem se materializa é o próprio Papudo, e diz, aqui está, as balas estavam aí no cilindro, né, do revólver. Então, isso aí foram nos muitos, gente. São imensos os recursos que os espíritos benfeitores mobilizam em favor daqueles que estão dedicados à causa do bem. Mas aí a Leila vai falar alguma coisa, Leila, posso continuar? E a mediunidade dele era assim tão exuberante que havia materializações, inclusive do Dr. Fritz, em plena luz do dia, porque nós já sabemos que as materializações, em geral, elas precisam ser num ambiente escuro, porque senão o ectoplasma é queimado. Falamos sobre as materializações de Peixotinho, né, que ocorria nesse ambiente. Mas ele chegou a se materializar à plena luz do dia. Então, são fenômenos que requer muito estudo
E é uma pena que muito disso se perdeu, porque até como o Roberto falou ontem, cientistas vieram dos Estados Unidos para poder pesquisar, fotografar, inclusive um deles foi operado pelo José Arigó, Era o mas Dr. Purcari. não lembro o nome, mas ele Está no livro, hein? foi assim, isso tudo foi Ele tinha um lipoma, Leila. ficou para trás, né? Uma pena. Um lipoma no cotovelo esquerdo. Ele meio receoso, mas pô, se ele queria pesquisa, nada melhor do que ele próprio para testemunhar. A narrativa e que quando está ele é no livro... operado em menos de um minuto, sem dor, sem sangue, sem nada. A narrativa, o que está relatado, que a narrativa é diferente do relato, o relato é uma reprodução do fato sem coloração pessoal. Narrado no livro do José Herculano Pires, que nós já citamos aqui, ele diz que foi feita uma incisão não muito profunda, né, no cotovelo esquerdo, e depois o Dr. Fritz, ele aperta assim, salta como um caroço de uma azeitona. E depois junta as duas partes, onde foi feita a incisão e cicatrização imediata. É muito interessante isso e cabe colocar que nunca, não tem nenhum registro de uma infecção. Das milhares e milhões que foram atendidos, mas muitos milhares foram de cirurgia mesmo. E não foram cirurgias superficiais, chamadas cirurgia leve, não. Foram de casos, alguns até a gente não reproduz, porque está com um realismo muito grande, né? Chocante, né? Isso, para não chocar que eles nos ouvem, mas muito bem. Mas tem outro que eu queria que você contasse, mas antes disso, só lembrando que essa cirurgia, apesar de ter sido pequena, mas os médicos nos Estados Unidos não quiseram operar. Acho que ficaram com receio, talvez. Porque estava próximo a um tendão e ele perderia a né? mobilidade. Mas tem o caso daquela mulher que gostaria muito de ser mãe e ela não tinha condições. Você gostaria de contar esse caso? Sim, era uma senhora jovem, né? E com o marido, compareceu lá também, um casal. Ele médico, e ela teria seus 23, 24 anos. Por que razões que houve lá atrás, e foi uma cirurgia muito profunda, não foi lá em Congonhas, foi bem antes dessa visita que me refiro, e ela teve que fazer esterectomia. Era uma mulher jovem, estava então penalizada, abatida. A esterectomia tira tudo, tira o útero, ovário, tira ovário, as trompas. Isso. Então vai a Congonhas. Veja bem, o marido dela é médico, então ele sabia da complexidade, ou melhor, aos olhos da ciência médica, era uma cirurgia inviável. Como é que você vai implantar um útero e um ovário em uma mulher naquela condição? E aconteceu sim. Foi implantado um útero e um ovário nela, e ao final da cirurgia, e ela narra que não teve absolutamente nenhuma intercorrência. Eu não vou citar o nome de público, quem quiser procurar no livro, está lá o nome do médico e da senhora. Mas a enfim, cirurgia realizada lá pelo Dr. Fritz. Pelo Dr. Fritz. E ao despedir do Dr. Fritz, falou, olha, muito em breve, dirigindo-se a ela, né? Muito em breve você será mãe, e será uma menina. 5 anos depois, ou menos, ela volta a Congonhas e mostra-lhe a bebezinha. E agora? Olha só, falávamos que não houve nunca um caso de rejeição, porque havia implante de órgão, como foi este caso, não havia infecção, e os instrumentos todos, assim, tirados rostivamente. O Dr. Fritz era tipo assim, olha, cara, não tem mais instrumento, não tem problema. Alguém aí presente tem um canivete? E lá vinha você, imagina alguém tira um canivete do bolso, picando fumo de rolo, sabe-se lá mais o quê, e toda a miséria de infecção, na mão dele, ele cortava e não tinha absolutamente problema nenhum. Como explicar isso? À luz da ciência. Não tem, em face da ciência moderna, da ciência terrena, é claro. Agora, a Leila falou em materializações, mas tinha materializações de órgãos. Vocês já imaginaram isso?
vai encomendar um laboratório lá do exterior a confecção de um coração artificial. Não, isso fazia ali. E nem existia isso na época, né? E hoje existe, mas com muitas restrições e um grande caso de rejeição. Por isso digo, não houve nenhum caso de rejeição, nem infecção e nenhum óbito. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Isso foi documentado pelo Jorge Resini, que ele era, além de espírita, é claro, acho que ele era jornalista, não me recordo, mas está narrado também no livro. Fato é que ele solicita permissão ao Dr. Fritz para fazer a cirurgia, porque muitos outros já tinham tentado. E ele disse não. E o Zé Arigó falou, Resini, eu não tenho obstáculo nenhum, não tenho nenhuma objeção, mas quem decide é o Dr. Fritz. E aí, Dr. Fritz, mais tarde, o Jorge Resini ficou lá em Congonhas, vai entrevistar-se com ele, solicitando permissão para as filmagens daquela cirurgia com toda a realidade. Naturalmente, foi aquele filmador de rolo, né, de 8 milímetros, mas o Dr. Fritz coloca, olha, você é uma pessoa boa e declinou o propósito para isso. E eu estou fazendo a leitura, posso confiar em você. Porque o Zé Arigó já tinha recebido ofertas de milhares de dólares por órgãos de imprensa internacional para filmar, mas para vender isso. Então ele falou, não nos prestava. Mas o Jorge Resina, o propósito dele era divulgar esse trabalho nos meios acadêmicos, espírita e tudo. E aconteceu. Então ele fez cirurgias e o Resina filmou e depois foi divulgado nas grandes casas de espetáculos, inclusive no Teatro Municipal de São Paulo. Teatro Municipal. São mais de 500 assentos ali, nas frisas, galerias, tudo lotado. Várias salas de exposição de cinema. E depois ganha o exterior. Vai até para a Argentina, para Buenos Aires. A principal avenida do centro de Buenos Aires, onde tinha as grandes casas de exibição, uma delas, que era maior, que foi escolhida, houve um congestionamento de trânsito em torno daquele ponto. Milhares acorriam para ver, mas naturalmente, devido à capacidade, ele teve que fazer várias sessões. Ele foi para lá para fazer um dia de divulgação desse filme, ele ficou 2 semanas. Tamanho foi a procura. Agora, o nosso tempo já está chegando ao fim. Nós falamos do padre Leonardo. Padre Leonardo, também Leonardo, o padre Anselmo. Foi né, aquele depois. padre que ainda não conseguia compreender toda aquela manifestação mediúnica. Depois veio um outro padre também, porque lembrando que o padre Leonardo teve aquele mal súbito, veio um outro padre que também não conseguia compreender todo aquele trabalho. Mas é tanto que uma vez eles quiseram fazer uma festa para o José Arigó e a mando do padre, aqueles fiéis lá que cuidavam da água, fecharam a água da cidade para que as pessoas não tivessem água e a festa fosse prejudicada. E o que aconteceu? Acabou, o pessoal até desistiu de fazer a festa. Mas, mais adiante, veio um padre para a cidade e esse padre já teve uma outra postura. Ele, inclusive, ele gostaria de falar desse trechinho, Roberto, o que esse padre fez, porque aí o nosso tempinho agora já é o fechamento. Bom, em verdade você está falando do sucessor do padre Leonardo. Aquele que defendeu o Zé Arigó, aquele sim. que já foi... Então, ele era da ordem dos redentoristas, né? E da mesma ordem foi nomeado um outro, que é o padre Anselmo Menders, que era holandês, para substituí-lo. E o padre Anselmo, ele prosseguiu com a mesma senha de perseguição em relação ao Zé Arigó, e aquele processo que teria sido intentado pelo seu antecessor, foi lá no Palácio do Catete, já com audiência com o presidente, não conseguindo, o padre Menders, ele continua, e então ele leva avante esse processo. Entretanto, o tempo corre, e nós sabemos que o grande aliado dos operadores do bem é o tempo. E ele então desencarna, porque ele teve infecção pulmonar muito grave, o padre Menders, e vai para o Rio de Janeiro. E de lá ele desencarna de tuberculose.
Então ali é como eu costumo brincar, né? Eu já estava com uma canoa, né? Com um bico na água e morrendo de sede. Ali em Congonhas mesmo poderia ter se curado, mas... Enfim, e sucede a ele, é um padre boníssimo. É o que eu costumo dizer, a religião não é o problema são os religiosos. Porque há bons profissionais e maus profissionais, advogados honestos, desonestos e por aí vai. Mas então, foi o padre Vigílio Rodrigues. É um padre amoroso, reconhecendo a causa, os benefícios que estava trazendo à população. Ele dá todo o suporte ao Zé Arigó. E era membro do clero. Então não é exatamente uma perseguição por parte do clero, é uma perseguição por parte de alguns membros, nesse caso. E o padre Virgílio, inclusive, fez uma defesa por escrita no tribunal. Foi um libelo, um pequeno libelo, eu achei lindo, mas ele deu início à fala dele, dizendo assim: Deus deu a muitos o dom da oratória, a muitos outros o dom da escrita. E foi por aí afora distribuindo a ciência, a eletrônica, o amor ao próximo, a pregação. Chegou a Zé Arigó e lhe deu o dom da cura. Podemos negar suas curas? O próprio Arigó é quem dizia: não sou eu quem cura as pessoas, mas sim o Dr. Fritz, o enviado do Pai. E falando em nome de Deus, então. Então existem, na realidade, os fenômenos parapsicológicos e, ao lado deles, as forças sobrenaturais. Isso ainda é o libelo a favor do Zé Arigó, né? Uma peça de defesa que foi inserida, anexada ao processo. E sabe quais as orações rezadas dentro da casa, onde Zé trabalha pelos que o procuram? Um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pode-se esperar de onde vem o seu poder? E vai por aí. Então, maravilhosa defesa do padre Virgílio. Tem até uma foto dele com Zé Arigó. E a gente, quando costuma fazer essas leituras fisionômicas, a gente percebe a bonomia estampada, né? Então, aqui é só para vocês terem um deguste, né? Está ele, o Zé Arigó, e com o padre Virgílio Rodrigues, né? Ao lado um do outro, eles se abraçando. Então, perfeito. Então, Bom, gente, olha, tinha muita coisa a falar, mas temos um compromisso com o tempo, né? O Zé Arigó, ele teve um sonho com um crucifixo negro. E com esse sonho, ele percebeu que a morte dele estava próxima. No dia que ele faleceu, como de hábito, ele compareceu à clínica, mas avisou os pacientes, as pessoas que ele atendia, que o aguardavam, que ele necessitava de ir a um outro local, uma outra localidade próxima dali, buscar um carro usado que ele acabara de comprar. Ele tinha comprado um carro usado e ele, na estrada, segundo o boletim de ocorrência policial, exatamente às 12h23 do dia 11 de janeiro de 1971, ele nasceu em outubro de 21. Outubro de 21. Em 11 de janeiro de 1971, ele ainda não havia completado 50 anos. Ele perde a direção do Chevrolet Opala, que ele dirigia, depois de ter sofrido um mal súbito. E o carro invade a contramão e colide com uma viatura do Departamento Nacional de Estrada de Rodagens. E ali, naquele momento, ele perece. Acredito eu que ele provavelmente nem percebeu o impacto da batida. Talvez tenha tido um infarto. Os benfeitores, por todo o mérito que ele havia conquistado, devem ter recolhido o espírito antes daquele choque mais profundo. Esse mal súbito que teria originado a perda da direção, né? Conforme ficou atestado. E ele ali, ele desencarna e, logicamente, que deixando todos aqueles que o aguardavam muito tristes.
porque sabemos que o espírito é imortal, mas um momento assim é um momento de muita tristeza, de muita dor. Eu só para fazer uma análise lógica, né, e à luz do que o Espiritismo nos traz, é claro, eu diria o seguinte, que fenômenos como o Zé Arigó, eles ocorrem com uma extrema raridade. Agora, qual é o propósito? Diminuir as dores? Nós sabemos que esse trabalho de recuperação da saúde física, ele deve-se aos problemas kármicos, né, individuais, etc. Cabe também à ciência médica avançar nesse quesito. Mas o propósito ali era movimentar as academias, ou seja, quebrar os paradigmas da materialidade, do ateísmo e despertá-los. Foi um gigantesco sacode, mas nós ainda somos muito dorminhocos. A imensa maioria continua dormindo. É verdade. Aproveitar para mandar um abraço para Fátima, Maria Dolores, para o Arnaldo, quem mais está aí conosco? Daniele, Eudócia, Mara Fernandes, Eliane Galindo, Niva, que bom, Rita Maria, estarmos a Sandra Fernandes terminando esse nosso... Sueli tomando um chazinho. Terminando essa semana com essa presença assim tão importante, esse trabalhador que acredito que agora, liberto da carne, deve trabalhar muito, já não tem mais as demandas de trabalho material, profissional, e espírito liberto continua trabalhando. E que ele possa nos inspirar, possa ser um exemplo para as nossas vidas, vendo que um homem simples, humilde, do interior, quase analfabeto, estudou somente até a 3ª série primária, mas quanto que ele realizou? Todos nós também podemos fazer. Não vamos querer fazer tanto quanto ele, porque ele tinha uma missão de vida, mas que a gente aproveite cada minuto, sempre trabalhando no bem, buscando o Evangelho do Cristo para ser o nosso farol, nos conduzir, e dessa maneira a gente vai, ao retornar ao mundo espiritual, retornar assim com o coração mais pleno, sabendo, eu consegui fazer alguma coisa de bom. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós temos o nosso Evangelho para a família e o Evangelho também, a evangelização para a criança. Amanhã, sábado, às 10 horas da manhã. E amanhã, às 14 horas, nós temos o nosso curso ensinando o passe através das técnicas do magnetismo. Amanhã, de 14 às 19 horas. Amanhã não teremos o nosso Papo Jovem, porque será o nosso primeiro sábado do mês que nós reservamos para o nosso curso, né? Esse curso de magnetismo. Gente, paz a todos, um dia abençoado e uma alegria de podermos compartilhar com os 2 planos da vida nessa manhã de paz e de harmonia. Muito obrigado a todos mais uma vez, foi muito bacana estar com todos e aqui virtualmente, né, estreitando laços que um dia esperamos vermos pessoalmente. E então o nosso convite para que na próxima segunda-feira sejamos reunidos neste mesmo horário, tomando chá, um café, conforme o gosto. E mineiramente com pão de queijo, se possível. Paz a todos. Assim seja.